Assim, para uns, quem respeitou a camisa é considerado ídolo, mesmo que não tenha conquistado o título. Mas ele não é um ídolo do clube. Na página de ídolos do clube, eu aposto que o Verratti não... Então, pra vocês, ninguém vai falar que ele é ídolo? Eu sou Eu não me sinto no direito de falar se ele é ídolo. Eu não sou torcedor vascaíno. Mas eu sou pé no chão. Eu sou pé no chão. Conseguido lidar bem com a situação da reserva, teve questões internas, então até por isso uma porta para a saída se abre, acho que fica melhor para todo mundo, mas que ele não esqueceu o valor que a torcida lhe deu. Então é muito pelo fato de ser um jogador num momento onde o Vasco tinha muito pouco a falar sobre bola, o Verratti tinha algo a falar sobre gol. Agora, de resto, eu entendo também que ele tem achado um pouco ali... Mas tudo bem, faz parte do show. Ontem tinha muito mais a falar do Verratti do que do jogo em si, que não era nem o time principal. O jogo pra lá de ruim, tá complicado de assistir o Campeonato Carioca. Acho que algum fã do esporte falou no vídeo. Falou. E foi isso aí. Vai fazer falta? Talvez menos do que se possa imaginar pela imagem. Já era um cara com pouco espaço, o Vasco vai reformular um cenário de linha ofensiva, né? Então, tá legal, cumpriu o seu papel, foi importante num momento muito difícil e sabe que também talvez tenha encerrado um ciclo por ali, Edu. Galera vascaína, essa imagem diz muito sobre o Vasco dos últimos anos. Um jogador deixando o clube, um ciclo se encerrando e uma torcida tentando entender o que fica depois disso. A saída do Verratti não é só uma transferência, é o retrato de um período difícil que marcou o torcedor e ajuda a explicar o momento que o Vasco vive hoje. A gente tá vendo na tela números do Verratti, 2023, 24, 25. 21 jogos, 54, 65. O ano que ele mais jogou foi no passado. Aí 95% como titular em 2023, aí 96, 24 e aí 82 em 2025. Vai fazer falta, hein, Edu? Então, gols 10, 23, 27. 0,48, 0,43, 0,42. É uma média ali meio parecida. Uma assistência, 4 assistências e 2 assistências. Se você for arredondar, vai fazer falta. A cada 2 jogos, um gol. Como a gente não vai arredondar, a cada 3 ele mete uma bola na rede, Edu. Jogador que faz falta. Não tem jeito. Faz falta em qualquer time do mundo, um cara que sabe colocar a bola na rede. E ainda mais na possibilidade do Ryan sair pro Bournemouth, que eu acho, já falei, acho que não aqui, mas acho que é uma ótima oportunidade para ele, ainda que o Diniz fale que se fosse meu filho, esse papo... Eu sou Diniz também. Fica aí, você vai jogar em outro time melhor. E vai fazer falta. Agora, o Verratti não é um cara fácil de lidar também, não é um cara, o Pedro falou, né, que não é um cara que aceita a reserva assim, tranquilamente, e talvez hoje o Diniz entenda que o Verratti não tem mais bola para ser titular do time, ainda que ele vai te entregar 20 gols por temporada, que é algo que ele fez no Vasco. Agora, acho que no meio de tudo isso, acho que realmente era o momento do ciclo se encerrar por tudo que se sabe, por tudo que foi apurado do caso. Agora, eu preciso parabenizar o Pedrinho também, que deu uma entrevista para a nossa Roberta Barroso e falou, e foi ali que as coisas começaram a andar de fato. Se o Verratti tem uma proposta, estava no disse-me-disse, né? Isso. Se o Verratti tem uma proposta, que ele venha e fale para o Vasco, porque aí a gente vai conversar. E foi a partir... Eu posso estar redondamente enganado aqui, mas acho que foi a partir dessa entrevista que as coisas começaram... Opa, obrigado, Nath, ela salvar. Caramba, que foi a partir... Reflexo? Como um gato? Eu não vi isso desde cara... Foi a partir dessa entrevista... Foi a partir dessa entrevista que as coisas começaram a caminhar, e eu acho que o Pedrinho foi muito bem na condução desse caso. E pra mim, assim, faz falta? Vai fazer falta. Mas acho que foi melhor pra todo mundo. Porque estava começando a virar uma novela desgastante. Sim. A gente comentou aqui, eu acho que semana passada, que a situação do Verratti tinha um Verratti pra torcida e um Verratti pra dentro. E essa festa pra torcida eu achei ela legítima. Só que antes que se tornasse um problema, ele seguiu o caminho dele, ele entregou muito ao Vasco, numa época que praticamente ninguém entregava com bola. Ele teve muito valor, menos valor no ano passado, mas ficam as coisas boas. E para o Vasco atual, que se celebra isso, a relação que ele criou com a torcida no momento de dificuldade. Você forja muito a relação no momento de dificuldade. Claro. E acho que é por isso que o Verratti sai tão celebrado. Tinha uma época, eu tenho até um amigo... Você não vai ler isso aí, não? Não era isso, não. Uma informação aqui do chat. Muita gente mandando, Edu, quando a gente comentava, os companheiros falavam do Verratti saindo do Vasco, sobre a possibilidade do Vasco contratar o Rinestrosa. Diz que esquentou. Colombiano, que é do Atlético Nacional, América do Sul quase inteira se interessou por ele, foi do Palmeiras. O pessoal comentando, os vascaínos mandaram aqui no chat que o Vasco negocia, tem interesse no Rinestrosa, que pode chegar ao Vasco agora. Santos quis também, praticamente. O Boca Juniors já quase certa negociação com o Rinestrosa. E a coisa não caminhou. O Santos tentou, ele foi comentado em muitos clubes. Ô, Prats, é muito bom jogador o Rinestrosa. Saíram bons valores desse Atlético Nacional. Inclusive o Kevin Viveiros saiu, né, do Atlético Nacional. Trem Viveiros. Mas o Morelos acho que vai ficar. Quem? Búfalo. O Búfalo? Ô, Prats, você tá meio inclinado, mas... porque eu tava lendo, mas fechei o chat sem querer.
Ok. Deixa eu te perguntar uma Aí coisa. você aperta aqui assim, você ó, aperta chat aqui, ao ó. vivo. Aí você vai Voltou, lendo, agora voltou. Deixa eu te perguntar. Você sabe que a tela, quem mexe é você com o seu dedo. Não, ele esbarra, aí ele aperta em 7 louco. diferentes. É, não sabe o que ele tá O fazendo. fã de esporte curtir. Dedada aqui, viu, Celso Arden? Você que gosta aí? Ó, dedo no like. Você que gosta É aí. pum, 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 pum. Dedo no like, é? dedo no like. Ui. Pum, 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 pum. Estamos arrebentando a boca do balão aqui. Vai pra cima. Mas tá com pouco like. Agora, Talvez a galera não esteja gostando. A gente tem que Ah, não tomar gasta muito nada. cuidado com o Rafinha Guilhotin. Não, Rafinha não. Rafinha. Trouxe informação. Tá. Olha pro Verratti, por muito tempo. Eu tenho um amigo, o Nandinho. que ele fala? Vocês conheceram ele. O Nandinho falou que era a melhor cabeçada O do Nandinho, mundo. ele não se aperta. Falou que era melhor que Jardel. Esses dias aí, o Nandinho. O Nandinho me mandou mensagem sábado. Eu adoro ele. Nandinho, ele é Chorando? E imitador. outra, Eu nem sabia. imitador agora. Então, Aguinaldo Timóteo, outro Caraca, dia, na imitou. caseta fala dele. Nandinho é Não, tem artista, Mato né? Grosso. Nandinho é Nandinho é artista. danado. Voltou. Ele aqui, ele tinha aquela roupa mais séria, não queria vir pra fechou lá. Aquele não se apertava. Ô, não, um abraço pra você. Você é bom demais. Eu adorei você imitando o Aguinaldo Mas eu fiquei Timóteo. esperando ele lá no bar Lá na sábado, casinha. sabia? É? Eu fui Vai lá, Dona. comer um negócio lá, tomar uma água mais E nada gelada. dele? Aí ele falou, pô, tá em tal lugar, né? Te viram aí. Eu falei, vem aqui. Aí não foi. Não foi, Nem respondeu mais. O Donan falou aqui uma vez na nossa programação que era o melhor cabeceio do mundo, o Verratti. Ih, rapaz, Do fizeram mundo. até tela. Com a camisa do Vasco, quem foi o melhor cabeceador? Teve alguém que falou que se Jardel ou fosse Verratti? gosta de jogar só com a cabeça, o Verratti Não, seria Jardel. nessa. O quê? Jardel, que foi muito mais centroavante ou que o Verratti. Verratti? Não é mais centroavante. Com a camisa do Vasco. também. Melhor Jardel que é cabeceador. campeão com a camisa do Ele Vasco. fez parte do time tricampeão carioca. Exatamente. Assume a bronca ali quando o Denner acaba falecendo. Muita gente olhava para outros nomes. O jovem Mário Jardel, prático, E acompanhava como muito aquele centroavante, futebol. não dá pra comparar, Edu. Não, Jardel foi sim. muito mais jogador. Tá, muito mais mas centroavante que o com a Verratti. camisa do Vasco, cabeceando bola. Quem foi melhor? Mário Jardel. Jardel, mas no Vasco aí é que o Jardel foi revelado pelo Vasco. O grande Jardel do Brasil apareceu no Grêmio. Mas foi bem no Vasco, Jardel. Mas a diferença não é grande, não. Não? Não. É, porque por muito tempo só tinha esse jogo, né? Do Verratti. Não, Era e, Piton assim, cruzando pro E Verratti. o Pedro foi muito feliz, concordo com ele, em relação a, no momento difícil da história do clube, nesses últimos anos, o Verratti foi decisivo para o time não cair em 23. É difícil imaginar que aquele time ficaria na Série A sem o Verratti. E toda vez em que ele foi chamado... Sem Verratti, sempre não ficaria. É, e sem Ramon e Emiliano. E sem Marcelo Fernandes do outro lado também. Leva Sem pro Marcelo meu time. Fernandes, sabe por quê? Nossa, o que O que acontece? Não, é que eu contei 23 e fui provocado Tá bom, aqui, vai. sem o sorteio do outro lado, talvez não desse. Aí o que acontece? O Verratti, toda vez que foi chamado, foi titular do Vasco, Tá. a resposta Bom. foi positiva. Ele perdeu espaço agora porque apareceram outros jogadores com outro estilo, outros estilos em relação a ele. E o Vasco que o Verratti está deixando agora, não é um Vasco tão dependente como foi do Verratti em outros momentos, né? Pedro, olhando bem, olha bem pra Vasco numa câmera. bola Em só. 23, vou te falar quem ajudou. Marcelo Fernandes, Soteldo. Para, que isso? Paulo. Vasco Não fez mérito nenhum. Claro que teve. Foi o Santos que Tem fez. um centroavante que fazia Você um faz demérito loucura no aqui, você Santos. vem falar besteira aqui. Então, toda hora o Pirata fazia ali o golzinho, não sei o que e tal. figurinha. Eu entendo essa criança, ou a essa pessoa, ela identificação ser que apaixonada. criou, claro. Tem um carisma ali, tem o gol, tem a salvação. Isso eu entendo. Agora, alguém que acompanhou a história do clube, a história do futebol, porque o Verratti é o meu ídolo, ele pode estar ali numa prateleira dos jogadores mais identificados dos últimos 2, 3 anos? Sim. Pode ser. Ele pode estar ali como um jogador marcante para quem começou a viver arquibancada naquele momento e viu a salvação ali através dos gols de cabeça do Verratti? Pode ser. Ele pode ter visto poucas vezes um cara tirar tanta cabeçada da cartola ali, quando o jogo parecia complicado. Pode ser. Agora, ídolos do Vasco, Edu, Não. aí eu acho que Na você história pode ter um do clube pouco... é outra coisa. É nessas horas que o F-Show se complica. Então, vocês sabem. É porque é tão particular a questão da idolatria. mas o Nandinho, ele gosta muito. Os teus critérios. Mas nos seus critérios, Celso. Por os meus critérios, não. Olha lá. Eu só vou falar uma coisa que, pelo menos, é a minha opinião. Claro, vocês têm o todo Vai, direito do mundo depende de do que falar, discordar. a gente vai te Mas o cancelar. Verratti ficou a um jogo de não sei, de ser ídolo do Vasco da Gama. A um jogo. A volta da final da Copa do Brasil. A um jogo. Se ele tivesse... Se o Vasco tivesse sido campeão na temporada passada, com um golzinho do Verratti, a um jogo. Não, mas tava na reserva do time. Mas ele não entrou? Não, entrou, mas entrou no desespero. Quem tá Tudo perdendo bem. escolhe caminho. Mas pra mim foi isso, pra mim é exatamente isso. Porque o Vasco ele vive num período que tá longe de ser o período do Vasco que a gente conhece, o Vasco gigantesco, o Vasco campeão de Libertadores, enfim.
E hoje o vascaíno, como já aconteceu em vários momentos com o palmeirense, com o São Paulino, que muitos enxergam o Luciano como ídolo, vive um período de carência de ídolo, carência de grandes jogadores. O Verratti foi um jogador importante para salvar o Vasco, tirar o Vasco do buraco em vários momentos. O Verratti, quando muita gente não quis o Vasco, ficou no Vasco, fez gols importantes pelo Vasco. E caso ele tivesse feito o gol do único título do Vasco dos últimos anos, ele seria ídolo. Eu também, se eu tivesse feito o gol, talvez eu também fosse, mas eu não fiz. Se minha mãe fosse uma bicicleta, eu tinha 2 rodinhas, não é assim. Então, é muito simples aqui. Você tá vendo bem, mas se ele tivesse... Não, mas ele não sei o quê. Ele não é ídolo. Se o Prat não sei o quê. Ele não é ídolo. Não sei o quê. Se o Cauã... Ele esteve a um jogo de ser ídolo do Vasco da Gama. Ele não é. Mim, ó, mas ó, não é ídolo do Vasco. Ele pode ser ídolo pessoal de algumas pessoas. E era o que a gente estava falando. Era o que a gente estava falando. Ele pode ser ídolo pessoal. O Everton é ídolo do Palmeiras? É ídolo do Palmeiras. Esse é o ídolo, Eduardo de Menezes. Então, o do Everton... Tem gente que não Não, mas eu considero o Everton ídolo. E eu vou te falar. que não considera. Presta atenção. Ó, atenção, olha como vocês estão falando. Ó, aqui, ó. É louco, esse negócio da rodinha me pegou. O Adelson... Dá pra mostrar como é que seria você com rodinha? Eu não sei, eu não sou. Eu teria 2 rodinhas. Teria 2 rodinhas. Dança da motinho também. O Se Edésio... a mãe fosse uma motocicleta, você também teria 2 rodinhas? E você ia fazer bem, ao invés de falar. Tá manifestando a Ó, placa. o Edésio fala aqui, ó. Imagina se o o seu Sarden Verratti... com 2 rodinhas. Se o Verratti virou ídolo, fecha a porta. Aí Não, também não é assim. Não, mas tem um aqui que virou. Pessoal, cara. Então, mas um que falou assim, ele é ídolo sim. O João Carlos, ele é ídolo sim, porque ele auxiliou o Vasco muitas vezes quando precisava dos gols. Então, você entende que é particular? Porque, assim, pra uns, quem respeitou a camisa é considerado ídolo, mesmo que não tenha conquistado o título. Mas ele não é o ídolo do clube. Na página de ídolos do clube, eu aposto que o Verratti não está. Então, pra vocês, ninguém vai falar que ele é ídolo? Eu sou Eu pé não me no sinto chão. no direito de falar se ele é ídolo. Eu não sou torcedor vascaíno. Mas eu sou pé no chão. Mas Agora, Eu sou assim, pé no Mas chão. aqui a gente tem que dar opinião, né? Não sei se você ele não é. Ele, assim, tá? Eu não acho eu que vou o torcedor mandar... Respeita, ele tá falando aqui. Vocês ficam borrifando. Mas um cara que te entrega pelo menos 20 gols por temporada, ele tem a sua importância maximizada. E é normal que tenha. Agora, a idolatria é particular. É que nem gosto. Como é que falam? Cada um. Ó, do Gabriel. o Wellington falou. O meu primo, mais novo, ele é tricolor, né? Aí, Sócio ó. Fluminense. Aí você sabe quem era o ídolo dele? Quem? Soteldo não, né? Então, Porque num jogo contra o Flamengo, ele deu uma caneta num jogador do Flamengo e meu primo passou ele ficou maravilhado. Lá veio... E você tem que respeitar isso. claro. Por É exemplo, pessoal. vocês 4, aqui no chat eu quero saber a sua opinião. O Verratti é ídolo ou não do Vasco? Vocês 4 dizem que não é o ídolo e cada um tem sua argumentação. Pra mim, eu sou pé no chão e eu não gosto de me empolgar. É total da cabeça. O Verratti é ídolo do Vasco, sim. Por quê? Porque frio. quando precisou, o ídolo, na minha opinião, também é aquele, quando o time precisa, ele estende a mão. Ele põe o time debaixo do braço. Bonito isso. Ele vai lá e faz gol de cabeça. Eduardo, Ele chega. salvou. Não chego não. O Verratti fez gols, deu retorno técnico. O Verratti criou uma aliança com a torcida do tinha vindo Vasco do Mundo Menezes? pra fazer isso aqui, ó. Não é? O Verratti é igual o Ele te Barco segue, lá, ele te lembra? Ele vem do Mundo Menezes, ele te segue, ele vem aí sexta-feira. Calma também. Beleza. Nossa, o Verratti, do o Neymar? Barcos fazia assim, lembra? O Barcos. Hernan Você Barcos. lembra do barco? Barcos fazia assim. Calma, O Verratti fazia como? do outro lado. É memória afetiva. Aqui. E pulava, né? Era o pirata que pulava na bola. Então, na minha opinião, o Verratti é ídolo do Vasco, sim. Deu retorno técnico, estendeu a mão quando o time precisava, assim como várias vezes colocou o jogo debaixo do braço. Mas esse estender a mão quando o time precisava, Edu. Não, fazia parte, ajudou. mas Os outros caras assim, não mas jogaram, ele jogou. E outra Então, coisa. Marcos é ídolo máximo. E outra coisa, criou uma relação com a torcida. Quando você fala pirata, o Verratti. O Verratti era o quê? O Verratti gênio foi- da bola? O torcedor O do Verratti era Vasco. Messi Eu e falo ele fez pirata, gol ele do Vasco? Verratti. Verratti. Tem cara que fala, faz isso toda hora. Pra mim, criou essa relação. É ídolo. É ídolo do Vasco. Como diria o Edilson que tá no BBB, discordo. Mas eu tô te falando que é ídolo. Tava Gostado participando. disso, Esse caso Lelê? é ídolo, não é? Eu tô Tem gostando. gostado? Ele tá bem. É ídolo, é ídolo. Não vai, não. Não, Edu, você tá não. sozinho nessa. Troca o assunto. O Prato, Tassiano é ídolo pra ele. Não. É Tassianos, Olha lá. mas não é ídolo de coisa do Santos, não é. O Santos tem Não, é ele seu, bacana, ídolo. não é do Santos, é Por seu. exemplo, todo mundo fala. A idolatria, você citou muito bem, Pedro. Seu priminho gosta do Gilberto. O Prats, quando era garotinho, ele ia na Vila Belmiro e deixava o cabelinho crescer por causa do Paulinho McLaren. Nós encontramos o Paulinho. Tem esse papo também, que aqui dava a mão pra ele. E ele abraçou o Paulinho McLaren e se Era do emocionou. Brasileirão de 91. Chorou. Fez 15 gols, foi E Você gostava de marcar esse papo porque a gente tava muito É, você entrou tantas vezes segurando o cipó. Claro, não era? o Cipó nasceu em Três Corações, a cidade que nasceu o Pelé. Chegou ao Santos nos anos 80, teve pouco tempo para jogar e não conseguiu jogar. Assim, também pela Mas só situação. você dá a mão pra ele Novo Pelé. O Cipó não virou. Desandou. O Cipó do Santos não virou.
Foi só o prato da mão pro cipó que ele desandou. Quais são, Almir, quer ver? Olha o sorrisinho dele, quer ver? Ó. A saída do Verratti do Vasco não pode ser analisada apenas com frieza de números ou com o distanciamento de quem olha só o presente. Ela carrega um simbolismo que conversa diretamente com o sentimento do torcedor, especialmente daquele vascaíno que viveu os momentos mais difíceis dos últimos anos. O Verratti não foi um craque histórico, não entra na prateleira de Roberto, Edmundo ou Romário, e nem precisa entrar. O que ele representou foi outra coisa. Ele foi um jogador que apareceu justamente quando o Vasco tinha muito pouco a celebrar. Em um time de ideias limitadas, de poucas soluções com a bola no pé, o Vasco encontrou nele uma resposta simples, direta e muitas vezes decisiva: o gol. Era um Vasco de uma nota só, como muitos dizem. Quando faltava construção, quando faltava criatividade, a bola era alçada na área e alguém precisava resolver. E em vários momentos foi o Verratti quem resolveu, não por genialidade, mas por oportunismo, entrega e presença diária. Isso, em um cenário de vacas não apenas magras, mas magérrimas, cria identificação, cria laço com a arquibancada. O torcedor reconheceu nele um cara que comprou a briga, que entendeu o peso da camisa num momento extremamente delicado, vestiu a camisa quando muitos não quiseram vestir. Por isso, a imagem da saída mexe tanto com o vascaíno. Ela simboliza o fim de um ciclo que foi duro, sofrido, mas que teve nele um dos poucos pontos de apoio emocional dentro de campo. Com o tempo, o cenário mudou. O elenco ganhou mais qualidade, as peças aumentaram e o espaço diminuiu. O Verratti perdeu o protagonismo, teve dificuldade em lidar com a reserva. Surgiram questões internas e a relação começou a se desgastar. Não por falta de gratidão, mas porque o futebol também é sobre timing, e o tempo dele no Vasco, ao que tudo indica, chegou ao fim no momento certo. Os números mostram regularidade, média de gols semelhante ao longo das temporadas, participação direta no placar, alguém que a cada 2 ou 3 jogos colocava a bola na rede, e isso sempre faz falta. Jogador que sabe fazer gol faz falta em qualquer time do mundo. Ainda mais num contexto em que o Vasco pode perder outros nomes importantes do setor ofensivo. Mas, olhando o todo, a decisão parece correta para ambas as partes. O clube inicia uma reformulação ofensiva, busca novos perfis, novos ciclos, e o jogador segue o caminho dele, levando consigo o reconhecimento de uma torcida que jamais esqueceu o que ele entregou quando quase ninguém entregava nada. O Verratti sai, mas sai com respeito, sai sabendo que foi importante. Sai como símbolo de resistência em um dos períodos mais difíceis da história recente do Vasco. E isso, no futebol, vale muito. E agora eu quero saber de você, torcedor do Vasco. O Verratti vai fazer falta ou o ciclo realmente precisava acabar? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Se você curte análises sinceras, com o sentimento de arquibancada e informação, deixa o like, se inscreve no Vasco On e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. A gente segue junto, porque o Vasco é sentimento que não acaba nunca.